ler no enunciado da atividade, filho? Uma circunferência de centro C tem diâmetro igual a 10 centímetros. Verifique se os dados estão no interior da circunferência, sobre a circunferência ou fora da circunferência. Bom, vamos dar uma analisada aqui. Primeiro ele está falando que o centro ele está chamando de C, tá joia? Então vou colocar aqui o centro é C. Aqui, esse ponto vermelho a gente vai chamar de C, tá bom? Legal. Eu tracei aqui o diâmetro em verde, combinado? O diâmetro está aqui em verde. E o diâmetro vale 10 centímetros, certo? Então eu sei que o diâmetro é igual a 10, ele nos deu ali, tá bom? Eu sei que o raio é igual ao diâmetro sobre 2, dividido por 2. Então, automaticamente, o nosso raio passa a ser 5, já que o diâmetro é 10. Combinado? Beleza. Agora ele vai nos dar algumas informações, ele quer saber se estão nesta área aqui, que ele chama de interior da circunferência, fora da circunferência, essa área aqui, ou sobre a circunferência, que seria um ponto aqui nesta linha que nós estamos passando, tá? Vamos analisar. O ponto D está a 6 centímetros do centro da circunferência. Bom, o centro está aqui, do centro até aqui na circunferência, na borda, tá? Vale 5, porque é o raio. Se ele está a 6 centímetros do centro, então o ponto C está aqui, o ponto D, perdão, está aqui em algum lugar no espaço aqui fora da circunferência. Então, o ponto D está fora. Certo? Ok, o ponto D está fora da circunferência. O ponto E está a 5 centímetros do centro da circunferência. O centro está aqui. 5 centímetros é o quê? É a distância do raio. O raio bate aonde? Na borda. Então, qualquer lugar que eu ache aqui, certo? Será o ponto E em cima disso. Então, ela está dentro da circunferência. Dentro não, sobre, perdão. Sobre a circunferência. Beleza. E o ponto E está a 10 centímetros do centro C. Bom, o ponto F, 10 centímetros, né? 5 centímetros até aqui. 10 centímetros vai ser alguma coisa mais ou menos para cá. Certo? É o ponto F. Então, ela está o quê? Ela também está fora, da mesma forma como o ponto D. Combinado. O ponto H está a 3 centímetros do ponto C. Então, o ponto H vai estar em algum ponto mais ou menos como aqui. Está a 3 centímetros do ponto C. 3 centímetros do ponto C, eu estou no interior da circunferência, certo? Então, eu estou no interior. Combinado? Então, o ponto D está fora, porque está mais distante da borda, porque ele é 6 centímetros e até a borda é 5, então ele está fora. O ponto E, ele está sobre a circunferência, porque a distância do ponto E até o centro é a mesma do raio, então ele está sobre a circunferência. O ponto F está a 10 centímetros do ponto C, que é o centro, então 10 centímetros também vai estar para cá, certo? E o ponto H está a 3 centímetros do ponto C, então ele está dentro da circunferência. Combinado? Legal, filho, vamos para o próximo. Questõezinhas rápidas, filho. Vamos lá. Qual elemento da circunferência é determinado pela ponta seca do compasso? Ponta seca do compasso é aquela parte que fica o espetinho, tá? Não é onde tem a grafite, lá onde é que tem a ponta que risca, tá? Então, essa resposta aqui, quando você vai fazer o seu compasso, você vem e bota o espetinho aqui, certo? E aí, o outro lado, que é a grafite, fica aqui, certo? E aí ele vai e começa a fazer a sua circunferência, certo? Bom, esse cara aqui, que eu marquei de vermelhinho, que é o espeto, ele é o quê? Ele é o centro da sua circunferência, combinado? Então, ele é o centro. Ok? Beleza. Quando ele está aberto e pronto para desenhar uma circunferência, o que significa a distância entre essas duas pontas? Ele está perguntando o que significa essa distância aqui, tá? Vamos pegar uma cor legal aqui. Ele está perguntando o que significa essa distância daqui até aqui, certo? O que você acha que representa essa distância daqui até aqui? Representa o raio, ou seja, do centro até a ponta da circunferência é raio. A gente já trabalhou sobre isso na parte teórica da aula, certo? Então, do centro até a ponta aqui, até o bater no início da circunferência, é raio, combinado? Então, isso aqui é raio.
Ótimo. Vamos para o próximo, filho. Bem rapidão esse. Bom, filho, atividade bastante interessante. Vamos ler com calma o enunciado para poder entender, certo? Observe as seguintes formas geométricas, considerando que o ponto C é o centro da circunferência. Quem que é o ponto C? Esse cara aqui, tá bom? Esse aqui é o ponto C, que é o centro dessa circunferência dada pela atividade. E o ponto K, que está aqui meio escondidinho, tá? Ele é o ponto de encontro das diagonais. Olha só, eu tracei aqui por minha conta já as diagonais para você visualizar que o ponto K é o encontro dessas diagonais. Combinado? Beleza. Também tomei a liberdade de traçar uma circunferência aqui, tocando nas extremidades, nos vértices do meu quadrado, certo? Legal? Então tá bom. Diante desse cenário, vamos responder as questões, os itens que estão aqui abaixo. A distância do ponto C ao ponto O é igual, maior ou menor que a distância do ponto C até o ponto F. O F está aqui, certo? Bom, elas são iguais, certo? Eu vou colocar aqui iguais. Por que elas são iguais? Porque qualquer ponto sobre a circunferência tem a mesma distância do meu centro, tá? Então, qualquer um desses pontos aqui, A e C, B e C, E e C, E e C, D e C, tem a mesma distância, tá ok? Qualquer ponto desses aqui sobre a circunferência, ou qualquer um que eu possa vir a colocar, tem a mesma distância, tá bom? Vamos lá. A distância do ponto K até o ponto J, cadê o J? J está aqui, disfarçado atrás aqui da minha diagonal, é igual, maior ou menor que a distância do ponto K até o ponto L. Ele quer saber se isso aqui é igual, maior ou menor, certo? Traçando a circunferência, como eu fiz, fica fácil você visualizar, certo? Porque, veja bem, eu saí do ponto K e cheguei até a extremidade do meu quadrado, concordam? E essa extremidade, simultaneamente, também tocou a minha circunferência, combinado? Beleza. Só que, se eu sair do meu ponto K e chegar no meu L, o que vai acontecer? Ele chegou na circunferência? Não, ele parou antes. Como eu sei que do centro até a borda da circunferência é a mesma medida em qualquer ponto que eu venha medir, aqui está faltando um trecho para que eles sejam iguais. Então, KJ é maior que KL, ok? Por conta dessa diferença aí que eu fiz da nossa circunferência, ok? Então, o que justifica a diferença entre as respostas do item A e do item B? Justifica o seguinte, que a distância do centro da circunferência, certo? É a mesma em qualquer ponto. Já no quadrado não é o mesmo cenário, tá bom? Então é porque na circunferência, todos os pontos possuem a mesma medida do centro. Então, vou ler aqui para quem não conseguiu entender minha letra, o que não é muito difícil, né? Na circunferência, certo? O que acontece na circunferência? Todos os pontos aqui, possuem a mesma medida de distância, certo? Do meu centro. Então, todos os pontos aqui possuem a mesma medida do centro. Combinado? Essa é a atividade bem interessante. Quando você faz aqui uma nova circunferência pegando os vértices do quadrado, você percebe claramente que a distância aqui é maior que essa distância aqui. Combinado? Próximo. Vamos ler o enunciado, filho. Qual é o raio de uma circunferência com 18 centímetros de diâmetro? Bom, tranquilo essa aí, né, filho? Nós já discutimos que diâmetro, certo? Vai de uma ponta a outra da circunferência, certo? E o raio vai do centro até a ponta da circunferência. Então,
você conclui que o raio é a metade da circunferência. Então, nesse caso aqui, qual é o raio? O raio vai ser 9 centímetros. Combinado? Legal. E qual que é o diâmetro de uma circunferência com 12,5 centímetros de raio? Bom, se o raio é metade da circunferência, certo? Conclui-se que para mim descobrir o raio, para mim descobrir o diâmetro, eu tenho que dobrar o meu raio, certo? Então, 12,5 centímetros, se você fizer a conta aí, vai dar quanto? Vai dar 25 centímetros. Combinado? Legal. Seguindo em frente. Se o raio de uma circunferência é expresso por R, como pode ser expresso o seu diâmetro em função do raio? Então, o diâmetro em função do raio é dessa forma aqui. Ficou meio apertadinho, né, gente? Deixa eu melhorar aqui. Então, o diâmetro em função do raio é 2 vezes o raio, ou seja, o raio é o dobro do diâmetro. Combinado? Legal. Se o diâmetro de uma circunferência é expresso em D, como pode ser expresso seu raio em função do diâmetro? O raio é metade do diâmetro, certo? Então, ele quer que você aqui classifique as fórmulas como a gente já falou no início da nossa aula teórica, certo? Então, o diâmetro é o dobro do raio e o raio é a metade do diâmetro. Ambos estão expressos aqui. Legal? Muito fácil. Próximo. Bom, filho, essa atividade aqui é bem legal porque ela é uma atividade relativamente prática, ou seja, tem pouco a ver com o nosso dia a dia, certo? Vamos ler o enunciado. Em uma casa será instalado um roteador de Wi-Fi. Na imagem ao lado, o roteador está representado pela letra A, ou seja, é o centro dessas diversas circunferências aqui, certo? Então é o centro da menorzinha, da outra mais aqui no meio e da outra mais externa. Combinado? Beleza. E cada morador está representado pelos pontos B, C, D, E, F, G. Esses pontos estão distribuídos ao longo de cada uma das circunferências. Quais as pessoas que receberão a mesma intensidade de sinal Wi-Fi, sabendo que não há paredes na casa? Bom, partindo daquele princípio que nós falamos na atividade anterior, que qualquer ponto localizado dentro da circunferência tem a mesma distância, certo? Eu posso concluir o quê? Que os pontos C, E e F receberão um sinal idêntico, porque eles estão aqui no primeiro nível. Então, esses caras vão receber o primeiro sinal aqui, o sinal mais forte, vou dizer assim, certo? E o outro cara que vão receber sinais iguais vai ser o G e o B de bola. Porque olha só, o G e o B de bola estão na mesma circunferência maior, tá? Então, quais pessoas receberão a mesma intensidade de sinal? C, E e F. E também, em segundo lugar, quem mais vai receber vai ser o B de bola e o G, ok? Então, tá claro, o D tá solitário aqui, então ele não recebe o sinal igual a ninguém. Tranquilo, gente? Então tá bom, vamos para o próximo. Lendo a atividade, filho, considere o valor de π como valendo 3. Calcule o comprimento aproximado da circunferência com os raios que eu estou dando abaixo. Combinado? Legal. Bom, como vocês devem se lembrar nas minhas explicações, o valor de π na realidade é 3,14, certo? É um valor aproximado. Só que algumas atividades o elaborador da questão pode colocar o valor do π que melhor lhe convier. É comum, às vezes, você encontrar π valendo 3. Combinado? Bom, vamos trabalhar aqui para calcular o comprimento. Você se lembra que a fórmula do comprimento da circunferência é comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. Repare e siga o meu conselho, você sempre escreva a fórmula, tá? Não sai substituindo direto os valores, que isso vai dificultar a sua memorização da fórmula. Então, siga o meu conselho. A primeira coisa que você faz é escrever a fórmula. Se você fizer isso durante as suas atividades de tarefa, durante os exercícios em sala de aula que o professor estiver passando, você todas as vezes escrever como primeira linha a fórmula em si, você vai já ter um estágio de memorização muito melhor do que quem não tiver feito isso, tá? Seu cérebro vai registrar isso aqui se você escrever algumas vezes, combinado? Mas tem que ser de uma forma homeopática.
Todo exercício você faz um pouquinho, todo exercício você faz um pouquinho, tá bom? Então vamos continuar aqui. O comprimento da circunferência, certo? É π, que vale 3, né? Ok, π valendo 3, e o meu raio vale 5. Então eu tenho automaticamente aqui que vai valer 30 metros o meu comprimento para um raio de 5 metros, tá? Bom, na próxima aqui, o meu raio é 10 centímetros, então o comprimento é igual a 2 vezes o meu π vezes o raio. O comprimento é 2 vezes o meu π, que é 3, meu π que é 3 e meu raio que é 10 centímetros. Então aqui vai ser 60 centímetros, combinado? A última aqui, comprimento é igual a 2 vezes π vezes r. O comprimento é igual a 2 vezes o número 3, que é o valor de π do exercício, vezes 6 decímetros. Aqui vai dar 36 decímetros. Combinado? Então tá bom, essa atividade bem tranquila, vamos para a próxima. Atividade simples, filho. Semelhante à anterior, mas com 2 pontos de diferença. A primeira, o valor de π, que aqui ele está usando 3,14, e agora nós não vamos mais usar o raio, nós vamos usar o diâmetro. Combinado? Bom, todo mundo sabe que a gente tem aqui, eu tenho aqui a fórmula da circunferência, eu vou escrever aqui, tá? Apesar de já ter falado isso na parte teórica da aula, eu tenho isso aqui, certo? E eu sei que o diâmetro é o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Então eu vou tirar esse 2 aqui e esse R aqui e vou substituir pela letra D. Então circunferência vai ser o quê? π vezes D, combinado? Então eu venho aqui agora e vou colocar a minha nova fórmula para calcular diâmetro, certo? Vai ser π vezes o diâmetro. Nesse caso aqui, o π vale 3,14, o diâmetro está valendo 10, então automaticamente aqui vai dar 31,40 metros de comprimento. Ok, vou fazer a mesma coisa para o item B, estou fazendo aqui do lado, por questão do espaço, tá, gente? Comprimento é igual a 3,14 vezes o 8. Temos que fazer essa multiplicação para descobrir quanto que vai valer, certo? Comprimento vai valer quanto? Vamos fazer aqui 3,14 vezes 8. 8 vezes 4 é 32, vai 3. 8 vezes 1 é 8, com mais o 3 que foi, dá 9, 10, 11. 11, vai 1 aqui. 8 vezes 3 é 24, com o que está lá em cima, 25. Então, isso aqui dá 25,12 centímetros. Combinado? A próxima atividade aqui, o comprimento é igual a π vezes D, certo? O comprimento vai ser igual a 3,14. Vamos melhorar aqui esse 14, 3,14. Nossa, ficou pior ainda. Ok, ficou melhor agora. Vezes 12, né? Vamos fazer essa multiplicação. Difícil saber de cabeça isso, né? 3,14 vezes 12, certo? 2 vezes 4 é 8. Tá aqui, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6, 628. E aqui eu vou só repetir o 4, o 1 e o 3. Legal? Aqui vai dar 8, aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 3. Fizemos a soma, então aqui 37,68 centímetros. Terminamos, filho, atividade semelhante à anterior, contudo utilizando um valor mais próximo da realidade de π, 3,14, e agora a gente utilizou o diâmetro e por isso nós usamos a fórmula do comprimento em função do diâmetro. Legal? Vamos em frente. Lendo o enunciado, filho. Para fazer um trabalho de artes, Daniela está recortando os círculos de uma folha de cartolina, conforme o modelo do corte da figura abaixo. A cartolina tem 60 centímetros, certo?
por 54 centímetros. E todos os círculos têm o mesmo raio, então todas essas figuras aqui possuem o mesmo raio, combinado? E considere π valendo 3, bacana, bem legal para a gente poder calcular de forma bem rápida, sem perder muito tempo em multiplicações, certo? Quanto mede cada raio de cada círculo? Bom, a gente tem, ele quer saber o raio, certo? E como é que nós vamos calcular o raio? Nós não temos o comprimento da circunferência ainda, porque é justamente o que ele quer no item B. Como é que nós podemos calcular o raio? Reparem aqui, as três circunferências dispostas umas do lado da outra, se você juntar todos os diâmetros delas, vão dar 60 centímetros. Eu coloquei aqui de corzinha diferente, para você justamente verificar que isso aqui é o diâmetro da vermelha, isso aqui é o do azul, isso aqui é da verde. Todas têm a mesma medida, mas são os diâmetros, que se você somar, vai dar os 60 centímetros. Então eu tenho que cada diâmetro aqui vai ser como? 60 dividido por 3. Então eu vou ter aqui que o diâmetro vai ser 60 dividido por 3, cada diâmetro então aí vai ser 20. Combinado? Se cada diâmetro for 20, eu tenho então aqui a minha fórmula já jogando aqui, certo? Que raio é igual ao diâmetro sobre 2. Meu diâmetro é quanto? Meu diâmetro é 20, porque é 20, 40, 60. Claro, né? Então, se o meu diâmetro de uma delas é 20, o raio automaticamente calculado aqui passa a ser de 10, o que? Centímetros. Beleza? Tranquilo. E qual que é o comprimento da circunferência de cada círculo recortado? Aí eu posso usar a fórmula do diâmetro ou a fórmula do círculo, tá bom? Eu vou usar aqui a fórmula do círculo, tá? Comprimento é igual 2 vezes o π vezes o raio, certo? Comprimento é 2 vezes 3 vezes o raio, que vale 10. Multiplicando tudo isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 60 centímetros. Então, cada circunferência dessa tem 60 centímetros de diâmetro. Legal? Atividade bem interessante e bem fácil também. Dando sequência, filho, vamos ler mais um enunciado. A Prefeitura da cidade de Geometrix pretende cercar 3 canteiros em formato de círculos, como ilustram as figuras a seguir. Cada um desses canteiros, cada canteiro, então cada um deles, será cercado com 4 voltas. Legal, 4 voltas. Vamos marcar esses 4 voltas aqui, certo? São 3 canteiros, né? 3 canteiros, 4 voltas, bacana. Vamos ver o que pede o enunciado lá. Eu vou subir a tela aqui, tá, filho? Só para você poder ler comigo o enunciado. Aí apareceu, beleza. Sabe-se que cada canteiro tem um raio de 15 metros. Sendo assim, determine o comprimento total do arame gasto nos canteiros. Considere π igual a 3,14. Ok, vamos voltar aqui a tela para o lugar original dela. Ficar com um bom visual, né? Visual elegante. E aí vamos anotar o que a gente tem. Nós sabemos que nós temos 3 canteiros e cada canteiro tem 4 voltas, certo? E que o raio é 15 metros. Então, o raio é 15 metros. E o meu π é igual a 3,14. Beleza? Então, tá bom. Vamos aqui comigo. Eu tenho que a fórmula do comprimento da circunferência é comprimento igual a 2 vezes π vezes r. A primeira coisa é o seguinte, antes da gente se degladiar para entender tudo que o exercício o enunciado está pedindo, vamos definir quanto mede cada uma das 3 circunferências, tá? Então vamos lá, comprimento da circunferência é igual a 2 vezes 15 do raio, né? Mas vamos colocar o 3,14 aqui. 3,14, só para permanecer na mesma ordem, né? Vezes 15, certo? Ok, vezes 15. Aí eu tenho que o comprimento da circunferência é igual a 30 vezes 3,14. Multipliquei o 2 por 15 primeiro para facilitar a sequência das multiplicações, tá bom? Então vamos fazer aqui no cantinho 3,14 vezes 30, ok? Que dá 0, dá 0, dá 0, mais 12
vai 1 aqui, 3 vezes 1 é 3, com 1 que foi é 4, ok? E 3 vezes 3 é 9. Então tá aqui. 0 aqui, 2 aqui, 4 aqui, 9. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 4, 4. 9 sozinho é 9. Duas casas decimais, vem aqui, 1, 2, fechei. Então, aqui meu comprimento de uma circunferência e de uma volta é 94,20 metros. Interessante. Cada canteiro vai dar quantas voltas? 4 voltas. Então, eu tenho que imaginar que o canteiro está aqui, eles irão dar 4 voltas. Então, eu vou ver quanto que a gente gasta, certo? Por cada uma dessas 4 voltas em cada canteiro. A distância que eu tenho, que eu vou percorrer de arame, né, é igual ao número de voltas vezes o comprimento da circunferência. A minha distância de arame, ou seja, o comprimento do meu arame, é o número de voltas, que é 4, vezes 94,20. Vamos fazer essa multiplicação aqui também no cantinho. Aproveitando aqui que já está 94,20, vou fazer o vezes aqui. 0 aqui, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, ok? 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 9 é 36, com o que foi 37, certo? Duas casas decimais, vem aqui, 1, 2, botei a vírgula, certo? Então, cada circunferência, que seriam os canteiros, né? Irão utilizar 376,8 metros de arame. Só que são 3 canteiros, né? 1, 2, 3. Então, vou fazer aqui a conta, a multiplicação, vezes 3, esse cara aqui vezes 3, e vamos ver quanto que dá. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 8 é 24, vai 2, aqui está apertadinho, não vou colocar, tá bom? 3 vezes 6 é 18, com 2 que foi dá 20, legal. Vai 2 aqui, 3 vezes 7, 21, com 2 que foi, 22, 23, bacana. Vai 2 aqui, aqui cabe eu vou colocar, 3 vezes 2, 9, com 2, 11. Legal, 11 está aqui. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 2, então vem aqui 1, 2. Está aqui a quantidade total de arames que eu irei utilizar nos 3 terrenos, é 1.130 e 40 metros, ok? Pessoal que gosta de marcar a resposta, gosta de passar uma canetinha, está aí feita a resposta. Bacana, filho? Espero que eu tenha feito devagar, detalhado, passo a passo, porque é um exercício interessante. Vamos para o próximo. E aí, filho? Conseguiu aprender matemática hoje? Então clica no gostei e também se inscreva no canal. Te encontro na próxima aula.